Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui para o nosso encontro. Gente, estou dando uma de Alexandre Garcia hoje, porque hoje eu vou falar baseado nas minhas anotações no papel, igual ele faz, um excelente jornalista que eu admiro muito. E queria falar um pouquinho para vocês hoje como foi a minha visita ao encontro de pastores com Lula, que teve a participação da Marina, da Simone Tebet, do Léo Péricles e outras pessoas ligadas ao meio político. Primeiro, eu fui lá por quê? Primeiro, quem já me acompanha sabe que eu já declarei que eu vou votar no Bolsonaro. Votei no primeiro turno e vou votar no segundo turno, pelas razões que eu já expus. Porém, o Bolsonaro não é tudo que os bolsonaristas dizem, e muito menos o Lula, né? Os bolsonaristas inflam o Bolsonaro 80% e os lulistas e os petistas inflam o Bolsonaro é 80%, né? Tenho dito isso. É 80% do que os bolsonaristas dizem e o Lula é apenas 40%. Então, os petistas inflam mais o Lula do que os bolsonaristas. Então, é importante sempre ouvir informações opostas. Né? Então, isso é importante para mim, que sou filósofo, que gosto do pensamento, da busca da verdade, que amo a busca da verdade como filósofo e como cristão, né? Principalmente, porque Jesus é a verdade. Então, é importante ouvir a opinião de ambos os lados. E segundo, como um admirador e um observador do comportamento humano, é interessante ir a esses lugares para a gente perceber o ambiente e tentar discernir algumas coisas. Então, de forma bem breve, assim, a Marina chamou o Gilberto Carvalho para falar, que foi um ex-ministro do Lula, e ele explicou por que o Lula não iria. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção nesse encontro. O Lula não foi. Por quê? Porque, segundo ele, a pesquisa tinha apertado, né? E de acordo com algumas pesquisas, o Bolsonaro já tinha virado. E o Lula faltou nesse compromisso para discutir estratégias de campanha. Então, ao que parece, ele ficou apertado com a situação e faltou o compromisso já agendado, né? Então, foi uma falha para mim, né? Muito feio. E depois o Reginaldo Lopes falou, eu acho que ele era deputado, que foi candidato a prefeito aqui de BH, pelo PT, um que tem uma mancha vermelha no rosto. Depois o Léo Péricles falou, e o Léo Péricles diz algo interessante. Foi candidato à presidência pelo UP. Não sou evangélico, mas cristão não apoia a arma e apoia os pobres. Defendemos a família de verdade, pois defendemos toda forma de amor. Aqui ele já tem várias incoerências no meu entendimento. Né? Primeiro que ele não é evangélico e está falando com relação à Bíblia, assuntos bíblicos. Isso já é um problema. Ele poderia ser católico, né? Mas a questão é saber se ele lê a Bíblia de fato. Então, o fato dele falar que não é evangélico, pode ser que ele seja católico, mas ao que deu a entender é que ele não é envolvido com a religião cristã, de alguma forma, mesmo que seja católica. E quando ele acerta quando ele diz que a gente, cristão, apoia os pobres, está do lado dos pobres. Isso é um princípio bíblico, isso é verdade. Porém, ele erra quando ele diz que nós defendemos toda forma de amor. Nós não defendemos toda forma de amor. Nós amamos todas as pessoas. Quem determina o que é amor, quais são as relações que devem acontecer ou não, é Deus, não somos nós. Então é Deus quem determina quais formas de amor são válidas. Então Deus determinou que o amor filéu, por exemplo, é lícito entre amigos, né? O amor filéu, fileosofia, vem daí, né? Filos e sofia, amor de amigo. Ele determinou que o storge, que é o amor de pai para filho, o amor afetivo, seja válido. Então esse tipo de amor é válido. O amor que ele tem por nós é o amor ágape, é o amor que ele espera que nós tenhamos uns pelos outros, né? O amor sem esperar nada em troca. Porém, o amor eros é o amor que é permitido apenas entre um homem e uma mulher. Então, nós não apoiamos poligamia, por exemplo, nós não apoiamos homossexualidade, nós não apoiamos zoofilia, nós não apoiamos sexo antes do casamento, mesmo com pessoas do mesmo sexo, nós não apoiamos divórcio por qualquer razão. Então, é Deus quem determina as formas de amor, de relação, não somos nós. Então, falar isso num ambiente para líderes evangélicos é um problema muito grave. E é óbvio que nós defendemos o direito deles terem seus direitos, como cidadão, união estável para ter direito à herança, por exemplo, né, falando de casais homoafetivos. Óbvio, eu acho que nós devemos defender isso. Agora, dizer que nós somos a favor de toda forma de amor é no mínimo uma falácia. E a gente sabe, por esse meio progressista, é uma tentativa de defender, de naturalizar todas as formas de relações sexuais, né? E está escrito, gente, a gente não pode mudar o que está escrito. Depois a Marina falou, e ela disse que Deus nos dá a vitória, mas não faz mágica, querendo dizer o seguinte, no contexto que ela estava falando, é que Deus ele pode dar a vitória, mas a gente tem que se esforçar, e isso é verdade, né? No sentido de instruir as pessoas politicamente, de trazer a verdade à tona, isso é verdade.
Ela falou que a instrumentalização política é um problema para fins eleitorais, e eu concordo com ela. E eu concordo que o Bolsonaro faz mais isso do que o Lula nesse sentido de instrumentalizar a fé. Então isso é um problema que está relacionado com a fraqueza da igreja brasileira, né? Então, o Bolsonaro tem culpa, mas a igreja também tem. É a mesma coisa dos pastores da prosperidade, que são a maioria no Brasil, 90%, e é culpa da igreja também, que a igreja não tem conhecimento para confrontar essa teologia, né? Ela falou sobre Provérbios 31, da defesa do pobre, que essa é uma pauta que é o meu lado centro-esquerda de espectro político, né? O meu lado centro-direita na questão dos costumes. E ela disse que não vale tudo para ganhar a eleição, e de fato não vale tudo. A questão é que o PT é especialista em fazer coisas que ferem, né, as morais e as regras eleitorais. E ela falou de um outro ponto da Amazônia, né, que tem 1.240 pistas clandestinas e que saiu de 7.000 km² para 14 ou 15 mil de desmatamento. Então esse é um problema de fato, como eu já disse em outros vídeos meus, a questão ambiental, a política ambiental do Bolsonaro é algo que me preocupa. E eu concordo com ela nesse ponto. E o ponto que ela falou que me deixou bem intrigado é que ela falou que nunca se afastou pessoalmente do Lula, só politicamente. Então, nesse aspecto, quando ela decretou o apoio ao Lula no segundo turno, eu postei um vídeo falando da minha decepção com essa possibilidade dela, e falando que ela perdeu o meu apoio, mas não o meu respeito, porque eu sei que o Bolsonaro não é tudo que os bolsonaristas dizem, e pelo fato dela achar que o Bolsonaro é pior, se justificaria um apoio a uma candidatura do Lula. Porém, a forma como ela fez, isso se o Bolsonaro for pior, né? O que eu acho que não é. Então, eu me colocando na cabeça da pessoa, se o Bolsonaro traz coisas piores que o Lula, justificaria um apoio ao Lula. Porém, eu não vejo que o Bolsonaro é pior que o Lula. A questão é a forma como ela fez, me deixou muito intrigado com a pessoa dela. Por quê? Depois eu acompanhei, eu votei nela em 2010, 2014, 2018, gente. E eu vi o que ela sofreu nas mãos do PT. Como o PT trouxe desinformação sobre a candidatura dela, principalmente em 2014, quando ela tinha chances muito grandes de ganhar. Foi uma desconstrução da imagem dela, ela não foi bem nos debates, e aí ela acabou perdendo a eleição. E a forma como ela se sentiu machucada com aquilo, agora, quando ela declara apoio ao Lula, ela senta no ombro do Lula. Isso aí o Ciro foi muito mais coerente que ela, nesse sentido. O Ciro declarou apoio ao Lula contrariado, ao que parece, só porque ele tinha que seguir o partido, porque se não tivesse que seguir, provavelmente ele se isentaria de apoiar um dos dois lados. Então o Ciro, eu acho que foi mais coerente que a Marina, e essa fala dela comprova ainda mais, né? Ela nunca se afastou pessoalmente do Lula, ela nunca se afastou pessoalmente de uma pessoa que, de acordo com a justiça brasileira, todas as instâncias, cometeu a barbaridade de crimes de corrupção que ele cometeu e fez o que fez com ela. Então é um negócio muito difícil de entender. A forma, né? A forma como ela fez foi muito difícil de entender, não o apoio dela. E aí, por último, o Enéas falou, um pastor aqui de Belo Horizonte, ele diz que Deus acolhe os necessitados, de fato, que Deus deu o sábado como direito trabalhista, e isso é fato, né? O abuso de patrões é um problema, e isso não é uma pauta da esquerda, isso é uma pauta de justiça que nós cristãos devemos batalhar por ela, né? Pela justiça do oprimido, do pobre, do necessitado, aquele que tem menos capacidade de recursos e de galgar os seus direitos. E ele diz que não tem como despolitizar Jesus, no sentido de as afirmações de Jesus são políticas. Quando ele diz que ele é o rei, ele está destronando um outro político. Concordo, nesse sentido sim. Mas, porém, ele diz o seguinte, é impossível compactuar com Bolsonaro e manter a fé. Gente, essa é a mesma idolatria bolsonarista. É a mesma coisa. Da mesma forma que bolsonaristas dizem que quem vota no Lula não é cristão, os petistas estão dizendo, não petistas, mas os progressistas, vou usar esse termo, porque ele pode não ser petista, eles estão dizendo que o voto no Bolsonaro determina a sua fé. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso não faz sentido nenhum nas escrituras, inclusive, né? Porque Jesus chamou um que era a favor do governo, Mateus, e chamou Simão, que era um revolucionário contra o governo. Então não há problema pensar diferente. A questão é como a gente justifica isso, biblicamente, inclusive, principalmente, né? Para um cristão. Então, gente, isso aqui é a mesma idolatria política. Então, para mim ficou muito claro que a idolatria política, e por isso que eu achei importante eu ir nesse evento, não está só do lado bolsonarista, como os militantes progressistas têm dito. E todo esse contexto, eu vi o Pimentel lá nos corredores, parece que se escondendo, porque o Pimentel foi ex-governador de Minas, e deixou Minas como deixou, né, para o Zema, 30 bilhões de dívida, e as acusações de crime de corrupção também, e ele faz parte do PT, né? Isso já é uma causa de desconfiança pelo momento do PT. Então esse ambiente,
eu senti um ambiente um pouco pesado espiritualmente nesse sentido. Comentários de pessoas próximas de mim, e eu me segurei para não entrar em debate, para não causar polêmica lá. Comentários de pessoas defendendo as questões de censura do STF, do TSE hoje. Então, ao que indica, quando é a favor, quando está prejudicando alguém que é contra o pensamento deles, tudo bem. Então, e eu confesso, gente, que quando estava acontecendo o impeachment da Dilma, e eu não estava por dentro de tudo que estava acontecendo, quando alguém falava que era uma injustiça, eu confesso que eu cheguei a pensar assim, mas ela merece, os crimes do PT, do Lula, as pedaladas fiscais, justificam. Então, é por uma boa causa, eu confesso que eu pensei assim. Porém, depois a gente foi entender que, de fato, houve problemas de fiscais e houveram problemas políticos também. Então, ela não foi impeachmentada de forma injusta, foi um julgamento seguindo o rito do processo político do Brasil e processo jurídico, inclusive. Porém, esse pensamento meu era perigoso. Por quê? Porque ele abre precedentes para o que está acontecendo agora. Então, hoje, claramente, a coisa se inverteu. Os progressistas que estão aparelhados nessas instituições, STF, universidades, jornalismo, estão tentando minar o lado conservador e a gente percebeu o quanto isso é prejudicial. Então, muito cuidado com esse discurso. Por mais que as coisas não se configuraram uma injustiça, e eu percebo isso hoje, no caso da Dilma, o pensamento que eu tinha é perigoso, porque abre precedentes. Então, é muito importante manter a regra das instituições, manter o obedecimento à Constituição Federal, né? Que é o que vem sendo rasgada pelas cortes. E o Lula não ter ido, gente, o Lula não foi por causa de uma pesquisa, ele deixou de ir num compromisso para reprogramar sua estratégia de campanha. Então, todo esse ambiente me fez perceber que essa idolatria política também está no lado dos progressistas. E aí aquela grande questão que muitos pastores têm questionado e me questionado, e eu acho que são questões válidas, de uma tentativa de olhar o cenário político para a igreja. Qual seria o lado mais judicial? O Lula ganhar ou o Bolsonaro ganhar? Por causa do bolsonarismo, por causa dessa proximidade dele com a fé cristã e esse uso instrumental de algumas igrejas, usando o púlpito para fazer campanha política, que é um problema grave. E o que eu tenho percebido, gente? O que os cristãos têm negligenciado é a questão do marxismo cultural. Nós vivemos o marxismo, originalmente, o marxismo original, ele matava pelas armas. Porém, o marxismo cultural, ele mata espiritualmente as pessoas. Pelo quê? Pela libertinagem, e pela libertinagem no sentido geral, tanto no sentido sexual, quanto no sentido de ideias. O egoísmo do capitalismo mata, sim, também pela fome, pela exploração humana, pela exploração do meio ambiente, pelos juros extorsivos. Esses são dois monstros que a gente precisa tratar. Mas também deixa de matar a fome por causa do acúmulo de riqueza, né? O capitalismo, essa ideia de riqueza, a ética capitalista, não estou falando do meio de produção capitalista, o meio de produção de capitalista é bom, mas a ética capitalista que vem junto com ela, essa ética de acúmulo, ela deixa de matar a fome por causa do acúmulo de riqueza, isso é verdade. A questão é, os dois precisam ser combatidos. E como nós temos dois lados assim, num segundo turno, qual que foi a minha conclusão hoje, gente? Eu lembrei de um texto de Jesus, em Mateus 8,36, que diz o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então pensa comigo. De que adianta a gente acabar com a pobreza no mundo agora, no sentido temporal, e as pessoas e o ambiente cultural do Brasil estar mais propício para as pessoas morrerem espiritualmente, como é o caso do progressismo? Gente, quem me conhece sabe que isso não é uma justificativa para a preguiça. Então, eu entendo que a teologia da missão integral ela é válida nesse sentido. O evangelho é integral. Pregar o evangelho não é só falar que Jesus salva, mas sanar a fome das pessoas. Isso é inegável, não é isso que eu estou discutindo. Eu não estou falando que a gente vai priorizar o ambiente cultural mais sadio, conservador, e deixar as pessoas morrerem de fome. A minha sugestão é que a ideia, o ideal é que a gente combata essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho dito, é possível eleger o Bolsonaro e combater o bolsonarismo, e combater essa ética de ganância, de acúmulo, é possível. O combate às desigualdades ele tem que vir acompanhado com uma cultura sadia que propicia o florescimento do evangelho. E nesse contexto, hoje, eu percebo que o Bolsonaro ele traz prejuízos menores e em menor grau do que o Lula. Por quê? Porque o progressismo ele acerta na ênfase no pobre. Porém, ele vem acompanhado de um relativismo epistemológico e moral. O exemplo mais claro disso, gente, o líder da campanha do Lula aqui no Brasil, em Minas Gerais, é o André Janones. E ele diz claramente num vídeo recente que ele não mente, ele apenas levanta suspeitas e ele coloca coisas que ele sabe que não são falsas tecnicamente.
Isso é o que a gente conhece na filosofia como sofisma. O sofisma é diferente da mentira, que é diferente da falácia. A mentira é quando você conta algo achando que é verdade, mas não corresponde aos fatos. A falácia é quando você decorre num raciocínio equivocado para chegar numa conclusão. E o sofisma é uma mentira com intenção de enganar. Então Janones dá um exemplo. Ele diz que o Collor pode ser ministro do Bolsonaro. Olha a afirmação dele. Isso gera maior polêmica nas redes sociais, mas o que está na cabeça dele? Tecnicamente, o que ele está dizendo é: não existe nenhum empecilho para o Collor ser ministro do Bolsonaro, mas ele não quer dizer que o Bolsonaro teve intenção de colocar o Collor como ministro ou algo do tipo. Então é o cúmulo, isso é o cúmulo da mentira, porque é usar de artifícios retóricos da filosofia para induzir ao erro. Isso é mais maligno do que a mentira. Isso é mais maligno do que alguém que conta uma mentira às vezes equivocada, ou uma mentira sabendo que é mentira. Porque ele está manipulando fatos. É claro que tudo é errado, mas isso para mim é o cúmulo. Isso para mim é o cúmulo. Então, esse relativismo é muito prejudicial à sociedade, à fé. Vem acompanhado de materialismo, né? As pessoas olharem só para esse mundo e esquecerem que existe um mundo por vir. E essa foi uma crítica de Marx, e em certo grau faz sentido, porque muitos conservadores, muitas religiões históricas esquecem de interferir nesse mundo, de combater a pobreza, de combater a corrupção na política, de influenciar a política. Esquecem, só ficam pensando no próximo mundo. Porém, a verdade da Bíblia também não é o materialismo que os materialistas, que os progressistas defendem, né? Que nós vamos criar um mundo perfeito aqui na Terra. Não. A questão é nós vamos fazer o nosso melhor aqui na Terra e apontar a cabeça das pessoas para o alto, para elas enxergarem que, mesmo não tendo o ideal aqui, existe um mundo por vir. Então, e o liberalismo teológico, gente, isso é muito preocupante. E o Janones se diz evangélico nesse vídeo. Ele fala que ele é evangélico, combatendo as fake news do André Valadão e falando que faz uma coisa dessas. Então, o conservadorismo, de fato, ele é mais preguiçoso com mudanças sociais. Porém, ele vem acompanhado de fundamentos mais propícios para serem confrontados e mudados. Quais fundamentos? O absolutismo epistemológico, né? A ideia de que existe uma verdade absoluta, existe uma regra moral absoluta. O transcendentalismo, a ideia de que existe um outro mundo por vir. E o conservadorismo teológico. Então, meus amigos, meus irmãos, eu acho que o progressismo vai trazer mais problemas, inclusive para a igreja. Apesar do Bolsonaro usar mais a igreja com fins eleitorais, eu acho que todo esse cenário cultural que o progressismo traz, esse relativismo. Por quê? Porque esse liberalismo teológico, esse relativismo, desconsidera que existe uma verdade absoluta. E se não existe uma verdade absoluta, quem sou eu para falar que poligamia é errado? Quem sou eu para falar que a homossexualidade é errada? E é exatamente esse o argumento deles. Desconsidera a historicidade da Bíblia, desconsidera a centralidade da palavra, assuntos que são caros à teologia histórica cristã. Então, eu acho que nós temos que combater o bolsonarismo e temos que combater o progressismo com esse relativismo, tá bom? Deus abençoe vocês.